Então, nós vamos, na aula de hoje, eu vou formalizar alguns conceitos que nós conversamos na última aula, em torno da distribuição multivariada, que é a distribuição de objetivo do curso, né? O curso de multivariada 1, ele é o curso onde nós vemos várias técnicas voltadas para análise de dados multivariados, tá? Inferência multivariada, com aplicações em aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, alguns tipos de transformações de variáveis também, mas todas elas nós vamos fazer usando a distribuição normal multivariada, como eu comentei na última aula, porque ela é uma distribuição simples, tá? Ela preserva todas as propriedades da normal univariada, então ela é uma distribuição muito simples de se trabalhar. E para que os problemas algébricos decorrentes da manipulação com as distribuições não seja um problema para nosso entendimento sobre os métodos, então o curso inteiro de multivariada 1 é feito em cima da normal multivariada. É claro que eu vou adiantar algumas coisas de multivariada 2 e apresentar para vocês alguns resultados que são interessantes. Por exemplo, a relação entre a distribuição normal multivariada e, e a gama inversa, por exemplo, multivariada, ou a distribuição Wishart inversa, e como elas têm uma relação com a distribuição, na verdade, a, a conjugação das duas formam a distribuição T multivariada, tá? Então, vai existir uma relação muito interessante entre essas três distribuições. Elas vão ser muito úteis no decorrer do curso, principalmente em estimação bayesiana, que a gente usa muito essa estratégia de conjugação entre distribuição normal e gama para obter uma distribuição T, tá? Que, inclusive, em inferência bayesiana, a gente chama isso de família conjugada, né? Que são as distribuições que, quando conjugam, ficam dentro da mesma família, tá? Então, vamos lá. Novamente, eu vou definir o que é um vetor aleatório. Aqui, um vetor x, no caso aqui, ele é transposto, tá? Um vetor transposto, que é um vetor linha de x1, x2, xp, onde x1, x2 até xp são variáveis aleatórias, tá? Então, um vetor que tem componentes que são variáveis aleatórias, ele é denominado de vetor aleatório. Então, como eu comentei na última aula, todo vetor aleatório ele é escrito como um vetor coluna, tá? Então, mas para simplificar a notação, eu escrevi aqui como um vetor linha e aí eu coloquei o transposto aqui, tá? Então, não confundam essa notação aqui. Sempre que vocês verem um vetor aleatório como esse, lembrem que ele é um vetor coluna, tá? Ele é um vetor de ordem P por 1, tá? Em uma ordem matricial, ele seria P por 1. São P linhas em uma coluna, tá? Bom, a distribuição multivariada é uma distribuição conjunta das variáveis aleatórias que compõem esse vetor aleatório. E aí nós escrevemos isso como sendo x aqui em negrito, que é um vetor, tá? Tem uma distribuição f também desse vetor aleatório x para um determinado valor de valores observados
do vetor aleatório x minúsculo, mas também é um vetor, e aqui eu tenho um vetor de parâmetros, θ. Esse vetor de parâmetros, assim como na inferência tradicional, com uma única variável, a inferência univariada, uma distribuição univariada, eu tenho um vetor de parâmetros que assume valores em um espaço paramétrico. Tá? Esse conceito nós já estamos um pouco mais familiarizados, porque lá em inferência nós já trabalhamos com um espaço vetorial para os parâmetros. Tá? Por exemplo, a distribuição normal ela vem com univariada, ela vem com dois parâmetros, que é o mi e o sigma ao quadrado. Então, o espaço paramétrico dele é um espaço gerado entre a reta e os reais positivos. Tá? Então, tem um plano ali entre a reta e os reais positivos, esse é o meu espaço paramétrico. Aqui não vai mudar muito, tá? O que vai mudar é que o nosso espaço paramétrico ele vai ser algo bem maior, tá? Porque eu vou ter aí, por exemplo, parâmetros associados a cada uma dessas componentes do vetor e entre relações entre os vetores. Tá? Então, o espaço paramétrico vai ser um pouco maior, às vezes um pouco mais. Algo um pouco mais complexo de se enxergar, mas não é algo que vocês já não estão acostumados. Tá? E o que muda para nós aqui, na verdade, é somente a distribuição de probabilidade que antes era univariada, agora passa a ser multivariada. Tá? Onde existia antes um único escalar, agora nós teremos um vetor, que no caso é o vetor aleatório. O vetor aleatório, como eu disse na última aula também, ele pode ser denominado como vetor de características. Tá? Essa nomenclatura ela é muito comum em textos de reconhecimento de padrão ou de aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial. Tá? É um, é um conceito mais próximo da. Quem usa mais são na engenharia, nessas atividades, não, nesses contextos mais aplicados. Tá? Então, se você, por exemplo, ver um curso de ciência de dados, dificilmente eles vão chamar isso de um vetor aleatório, eles chamam comumente de vetor de características. E é aqui que a gente tem uma diferença do que a gente já vem trabalhando anteriormente. Anteriormente, o nosso espaço, nosso suporte da distribuição era algum conjunto ou subconjunto da reta, né? Ou um, um suporte de um conjunto enumerável, ou no máximo ali o conjunto dos números reais. Aqui não, aqui a gente já vai ter um espaço formado pelos suportes de cada uma dessas variáveis aleatórias. Então, o suporte da distribuição ele vai estar num espaço vetorial, e esse espaço vetorial, que é onde o vetor aleatório assume valores, ele também pode ser chamado de espaço das características, tá? Que é comumente, como eu falei em relação ao vetor de característica, é comumente falado nas atividades mais práticas assim da estatística, como ciência de dados e, e afins. E em termos inferenciais, o que vai mudar para a gente é pouca coisa. A função de verossimilhança multivariada, ela continua tendo a mesma definição. Eu tenho uma coleção de vetores, de N vetores aqui, onde cada um desses vetores é um vetor P por 1, tá?
cada um tem as mesmas variáveis aleatórias que estão aqui. Por exemplo, se aqui é peso e aqui é altura, então nesse vetor x1 eu vou ter o peso e a altura do objeto 1. Aqui no 2 eu vou ter o peso e a altura do indivíduo 2 até o peso e a altura do indivíduo n, tá? Então, não confundam essa notação como um vetor aleatório, tá? Isso daqui é uma coleção de vetores aleatórios, que, em geral, nós representamos na prática como aquele conjunto de dados. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui em cima, essas variáveis elas formam o meu vetor aleatório, tá? O vetor aleatório, então, ele é composto pela variável MPG, pela variável cilindro e por aí vai, tá? O que eu tenho aqui nas linhas são observações desse vetor aleatório. Então, para o indivíduo mais da Rx4, eu tenho essas observações. Então, esse conjunto que eu tenho aqui de dados, que formam uma matriz, né, uma planilha de dados, isso daqui é a minha amostra aleatória, tá? Então, essa linha aqui, ela representa aquele x1. Essa linha 2 representa o x2, e assim por diante, tá? Então, vocês percebam em cada elemento, que em cada elemento dessa coleção da amostra aleatória, eu tenho as mesmas variáveis sendo observadas em objetos distintos, tá? E por isso elas carregam a mesma definição e a mesma propriedade das amostra aleatória no caso univariado. Então, elas continuam sendo, os vetores entre si continuam sendo independentes, tá? Os vetores e não as componentes do vetor, tá? Tenham isso, saibam diferenciar isso bem. Quando a gente diz que isso daqui x1 é independente de x2, eu estou dizendo que o vetor aleatório x1 é independente linearmente e estocasticamente do, do, do objeto x, do vetor x2 aqui, tá? Mas isso não significa que as variáveis aqui dentro dos vetores sejam independentes, tá? Isso é outra coisa. Então, a amostra aleatória ela continua sendo uma coleção de vetores aleatórios independentes e identicamente distribuídos, ou seja, eles têm a mesma distribuição multivariada. E a gente denota a função de verossimilhança multivariada como sendo, né, a função L de um vetor de parâmetros da minha amostra aleatória, onde eu tenho o produtório dessa distribuição f de x, que é a distribuição comum para cada um desses vetores aleatórios. E aqui dentro eu tenho as observações de x e y, tá? Que na verdade é um vetor de observações com seus respectivos parâmetros, θi. E eu tenho o produtório disso, tá? Mas cada parcela desse produto é uma distribuição multivariada, ok? Ah, quando as componentes do vetor aleatório são independentes entre si, aí já é o caso onde essas variáveis aleatórias aqui são independentes entre si. Aí sim que eu tenho que a minha função de distribuição multivariada, ela
é reescrita como um produto, tá? De J indo de 1 até P, que é a dimensão do vetor, que vai até P, das minhas distribuições univariadas, tá? As distribuições univariadas, nesse caso, elas são chamadas de distribuições marginais, tá? Assim como a gente aprende lá em probabilidade das distribuições conjuntas, que a distribuição conjunta ela é formada, é possível obter as distribuições marginais de cada uma das variáveis. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui é a distribuição marginal do meu vetor aleatório para cada uma das componentes desse vetor. E, por fim, a gente vai definir como é uma distribuição normal multivariada, a função densidade e probabilidade dela. Então, digamos que eu tenho um x, que é um vetor aleatório com distribuição normal p variada, onde p é a dimensão do vetor x, tá? Com um vetor de médias p por 1. Então, esse vetor μ ele também é um vetor coluna, e eu vou ter uma matriz de covariância de ordem p por p. Ou seja, uh, x tem distribuição normal p variada com um vetor de médias μ e matriz de variância sigma. Tá. A função densidade de probabilidade multivariada é dada por essa expressão. Eu tenho aqui 1 sobre 2π elevado a p sobre 2. Aqui eu tenho o determinante dessa matriz de covariâncias, elevado a 1 sobre meio, e a exponencial de meio, e aí eu tenho esse produto interno. Lembrem que x é um vetor coluna, e μ também é um vetor coluna. Então, eu tenho uma subtração entre vetores p por 1. E o resultado disso daqui vai ser também um vetor p por 1. No caso aqui, eu estou transpondo esse vetor p por 1, que ele vai passar a ser um vetor linha de ordem 1 por p. A nossa matriz de covariâncias, eu vou multiplicar esse resultado pela inversa da nossa matriz de covariâncias, tá? Como a matriz de covariâncias ela é uma matriz simétrica, ela é uma matriz positiva definida, então ela sempre tem inversa, tá? Então, na prática, essa inversa, quer dizer, na teoria, essa inversa sempre existe. Na prática, nós temos alguns problemas, tá? Então, essa inversa ela tem ordem p por p, e por fim, essa diferença, de novo, entre dois vetores colunas, essa diferença vai ter uma ordem p por 1, então no final isso daqui vai ser um escalar, né? Vai ser um número. O que está aqui em cima, esse 1 sobre 2 e essa quantidade aqui, se eu tomar a raiz quadrada disso, eu tenho uma medida que é chamada de distância de Mahalanobis, tá? Inclusive, a gente pode usar somente essa parte aqui, que é quando eu quero normalizar um vetor. Então, quando eu tenho um vetor e eu quero centralizá-lo em zero e normalizar a sua. Eu vou centrá-lo em zero e eu vou padronizar a sua variabilidade e covariabilidade. Então, eu posso usar essa expressão como um meio de padronizar uma determinada variável, tá? Então, por exemplo,
o resultado disso daqui, eu vou ter uma distribuição, uma variável aleatória. Se ela tiver distribuição normal, né? Se x tem distribuição normal, se eu subtrair com mi isso daqui tudo, ela vai ter uma distribuição normal, normal 0,1, tá? Eu consigo fazer o mesmo processo que a gente fazia antes com as outras distribuições, a distribuição normal univariada, né? Eu subtraía x da média e dividia lá pelo desvio padrão, né? Então eu obtia, ou a variância, e aí eu obtia uma normal 0,1. Então aqui o que acontece? Quando eu padronizar isso, eu vou ter uma normal com um vetor de médias igual a zero, e a matriz de covariâncias ela vai ser uma matriz diagonal, onde os valores dessa diagonal principal são iguais a 1 e, evidentemente, fora dela vai ser zero, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como são o formato dessa distribuição normal multivariada. No R existem dois pacotes que são interessantes para se trabalhar com a distribuição normal multivariada e também com a distribuição T multivariada. O primeiro deles é o pacote MVT-norm e também tem o pacote MNormD, tá? Eles são pacotes para você gerar valores aleatórios de uma normal ou de uma T multivariada e também para calcular a densidade sobre essas distribuições, tá? Eu vou mostrar aqui usando o pacote MVT-norm como nós geramos valores aleatórios, né, de uma normal multivariada. Aqui eu estou gerando com o meu vetor de médias igual a zero, e a minha matriz de covariâncias é uma matriz diagonal de uns aqui na diagonal principal, zero fora, tá? Como a, a matriz de, como ela é uma matriz de covariâncias, o que eu tenho na diagonal principal são as variâncias de cada uma das variáveis, tá? Porque a variância de uma variável, a covariância de x1 com x1 é a mesma coisa que a variância de x1, tá? Esse é um resultado que a gente vê desde o início lá de probabilidade. Bom, na verdade, eu não sei se vocês chegaram a ver esse tipo de resultado, tá? Mas não é difícil, tá? É, eu tenho aqui ai, meu Deus, vai ficar terrível, mas é isso aí. Deixa eu ver se com o dedo eu consigo escrever melhor.
Tá, vamos lá. A covariância de, de duas variáveis aleatórias, ela é definida como a esperança de uma variável vezes a esperança dela, multiplicando a outra variável menos a esperança dela. E acabou aqui o espaço. Essa definição vocês já viram, certo? Ou não? Bom, se não viram, eu defino melhor em uma próxima aula. Depois vocês me falam. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui a covariância de uma variável com ela mesma, seguindo essa definição, eu vou ter a esperança de x menos a esperança de x, multiplicando x menos a esperança de x. Isso daqui eu fácil ver que a gente consegue multiplicar essas duas, esse x menos esperança de x com x menos a esperança de x, e isso daqui vai dar x menos a esperança dele ao quadrado. Então, a esperança da diferença entre x e a esperança de x elevado ao quadrado é a definição da variância de x, tá? Então, é por isso que na diagonal principal eu sempre tenho a, a variância e fora da diagonal principal eu tenho a covariância. Covariância zero, cadê o negócio de desenho? Quando a covariância de duas variáveis é igual a zero, eu tenho que a minha correlação de x e y, que é definida como a covariância de x e y. Então, quando a covariância é zero, a correlação também é zero. Então, isso significa que a relação linear entre as duas variáveis é igual a zero, então elas não têm relação nenhuma, tá? Na verdade, elas não têm nenhuma relação linear, não linear, elas não têm nenhum tipo de correlação, tá? Nesse caso, é algo que eu esqueci de escrever aqui no material, mas que, por favor, vocês anotem aí, é o seguinte: quando a covariância é igual a zero, está em Guerra dos Cachorros. Quando eu tenho covariância zero,
Quando a covariância é igual a zero, consequentemente a correlação também é zero, isso implica em independência estocástica, tá? Ou seja, mas isso só quando o vetor aleatório tem as duas variáveis têm distribuição normal multivariada. Somente no caso normal é que a covariância é igual a zero entre duas variáveis vai implicar em independência estocástica, tá? Isso significa que a correlação de x e y igual a zero. Não sei, não sei fazer seta. Então, isso daqui, ó. A covariância de x e y ser igual a zero implica em independência estocástica entre x e y, se somente se x e y têm distribuição normal multivariada, tá? Então, isso daqui só acontece quando a, a distribuição do vetor aleatório é normal multivariada. Aí que a independência linear é equivalente à independência estocástica. Ou seja, então, correlação entre x e y é igual a zero. Isso aqui é independência linear. Implica em uma independência estocástica, ou seja, a distribuição conjunta de x e y fatora no produto entre as marginais de x e a marginal de y. Tá? Isso quando tem distribuição normal. Ah, isso aqui tá errado, peraí. Pronto, agora sim. E o contrário também vale. Se eu tenho uma independência estocástica entre x e y, também, no caso da distribuição normal, eu vou ter uma correlação linear. Uma, a correlação linear é igual a zero. Tá? Então, eu só posso argumentar que duas variáveis são independentes estocasticamente quando a correlação é igual a zero, no caso normal.
Então é por isso que na análise exploratória multivariada, a gente faz aquela análise da, da correlação entre as variáveis. Tá? E aí a gente procura, ó, quando está muito pequeno, quer dizer que quase não tem relação linear entre elas. Possivelmente, se isso tiver distribuição normal, multivariada, elas vão ser estocasticamente independentes, tá? E o que que a gente ganha com isso? A gente ganha que a distribuição multivariada passa a ser mais simples, tá? Na prática, a gente usa essa analogia mesmo para distribuições onde essa implicação não é. Opa! Essa implicação não é verdadeira, tá? Por exemplo, se isso daqui fosse uma T, se XY tivesse distribuição T multivariada e a correlação for zero, isso daqui não é verdade teoricamente, tá? Mas na prática a gente pode assumir isso daqui. Então, se você tem uma correlação muito baixa, aí você pode chegar e não, eu vou considerar que as variáveis são independentes estocasticamente, então a distribuição multivariada vai fatorar num produto de variáveis, num produto de densidades marginais. Tá? Isso é muito útil quando a gente está trabalhando com reconhecimento de padrão. Quem já fez vocês que já fizeram o curso de ciência de dados e de mineração, devem ter visto por aí uma metodologia chamada de naive Bayes, tá? O naive Bayes, ele é você chegar e impor independência estocástica na distribuição multivariada. E a partir dali fazer as inferências sobre classe, sobre é, mo, estimação de fazer uma modelagem de regressão ou de série temporal, tá? Ao invés de você trabalhar num contexto multivariado, você trabalha num contexto univariado, que é muito mais simples. Tá? E aí, na prática, a gente olha essa correlação e mesmo sabendo que, mesmo não tendo certeza que tem distribuição multivariada normal, distribuição normal multivariada, a gente pode supor é, como eu posso dizer, menos ingenuamente a questão da independência estocástica. Assim, não vai trazer tanto problema, tá? É, coisa diferente, por exemplo, se eu tenho essa variável, essa relação aqui, ó, 0,96, e aí eu chego e imponho independência estocástica, eu estou sendo muito naive, como o próprio nome diz, né? Muito ingênuo em fazer isso. Mas quando a gente tem uma correlação baixa, então o naive, né, a ingenuidade já não é a, o procedimento bobo de assumir independência estocástica é menos bobo, digamos assim. Você está sendo menos leviano, menos errado, digamos assim. Então, voltando aqui para geral, estou usando a função RMVNorm, onde o primeiro argumento é a quantidade de valores que eu quero gerar. Min é o vetor de médias, que no caso aqui é a minha variável, o meu objeto M, e sigma é a minha matriz de covariâncias. Tá? E aí eu consigo gerar esses resultados, esses valores para normal, e para a gente olhar aqui como foi esses dados gerados, posso fazer um plot disso.
e aí eu tenho isso daqui, tá? Agora a gente pode mexer nisso daqui e ver como fica as relações entre essas variáveis. Bom, o vetor de médias, ele funciona como a mesma coisa no caso univariado, ele é um parâmetro de locação. Então, aquele é um vetor de parâmetros de locação. Então, ele só vai servir para deslocar, né, a média no espaço. Tá? Então, tanto faz eu colocar aqui 0, 0, como aqui 0, 100. Ele só vai deslocar. Ó, opa, pronto, ele só deslocou aqui a segunda variável para ela ser centralizada em 100. Pronto. Então, isso daqui não é tão interessante assim trabalhar, não. Mas é interessante a gente trabalhar com a matriz de covariâncias. Então, por exemplo, eu vou colocar a variância da primeira componente como uma variância bem grande, vou colocar aqui 100, enquanto a outra vai ser pequena, vou colocar aqui um 5, tá? Ainda com covariância zero. Então, executando isso, não ficou tão absurdo assim. Tá, não dá para perceber muita diferença porque ele está ajustando aqui os limites, né? Então, eu vou pegar e eu vou fixar os limites iguais. Pronto, e aí a gente já consegue ver melhor o efeito dessa variabilidade grande. Então, eu tenho aqui que y, né, a segunda variável aqui, ela tem uma variabilidade pequena, a variabilidade dela é a distância onde as observações giram em torno da média dela. Então, vocês podem ver que a amplitude não é tão grande, tá? Mas a amplitude da primeira componente do vetor ela é bem maior, tá? Então, por isso que ela tem esse comportamento. A mesma coisa aconteceria se a gente tivesse contrário aqui. Ó, x tem uma dispersão pequena, enquanto a segunda componente, que eu vou chamar de y, pronto, tem uma variabilidade muito maior, tá? E quando eles têm a mesma variância, o formato desses pontos lembra um círculo, tá? Lembra um círculo. Agora, quando a gente mexe na variância, aí na covariância, na verdade, aí as coisas ficam mais interessantes. Então, por exemplo, eu vou colocar covariância 500. Lembrando que a matriz de covariâncias ela é uma matriz simétrica, tá? Então, a covariância
de x com y é a mesma coisa de y com x, tá? Então, ela é uma matriz simétrica. Então, aqui eu estou colocando uma covariância de 500. Vamos ver como vai ficar. Pronto. O que aconteceu? Aquele formato de círculo, ele já se deformou e parece aqui algo como se... Como não? Acaba x e y tendo uma relação linear, tá? Então, aquele círculo ele passa a se transformar numa elipse aqui onde ela tem esse direcionamento tal que quando o valor de x aumenta, a y também. Esse, esse tipo de relação, eu vou colocar ela um pouco mais forte. Isso daqui seria uma correlação fraca, tá? Isso daqui seria uma correlação mais forte. Então, eles passam a ter aqui algo, uma elipse mais próxima de uma reta, né? Posso até colocar uma reta aqui para a gente ir se baseando. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Uma relação fraca. Vamos começar com relação nenhuma, tá? Não tenho relação linear nenhuma, então não parece nem um pouco com uma reta, tá? Eu vou colocar uma correlação baixa aqui, e aí já está algo aproximado quer dizer, tendendo a se parecer com uma reta, tá? Eu vou colocar aqui uma mais, mais forte. Pronto. E aí eu tenho uma relação maior. Então, essa covariância, ela vai fazer exatamente o que ela propõe, que é fazer a relação linear entre as variáveis, tá? Essa relação linear, ela pode ser fraca, ela pode ser moderada ou ela pode ser forte. Como essa daqui, uma moderada era igual à anterior, tá? E nesse caso, quando o valor de x cresce e o de y também cresce, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais, ou seja, elas têm uma relação positiva. Quando uma cresce, a outra cresce conjuntamente. Isso também faz com que a gente tenha o oposto, que é uma relação linear negativa. Opa, pronto. Então, quando o valor de x cresce, o y decresce. Então, elas têm uma relação inversamente. Desculpa.
Perdão, pessoal. Então é isso. A covariância aqui na matriz de covariância, ela vai ditar qual é o grau de relação entre as variáveis, se elas são positivas, são negativas, são fortes, são fracas, tá? E a gente consegue enxergar tudo isso. Ah, e o ponto de vista algébrico aqui é quando a minha matriz de covariâncias ela é uma matriz diagonal, facilita eu obter essa inversa. Então, é por isso que a gente procura sempre correlação zero entre as variáveis, porque simplifica o modelo multivariado, justamente por conta dessa inversa dessa matriz, tá? No caso, ela é sempre positiva definida, uma matriz simétrica, uma matriz. Então, essa inversa ela sempre existe na teoria, tá? Mas na prática, nós vamos ver um pouco mais para frente do curso que nem sempre a gente garante isso daqui, essa, essa, essa singularidade da matriz de covariâncias. Em alguns momentos ela é não inversível, tá? E aí o que que acontece? Eu não consigo obter essa inversa, consequentemente esse determinante vai ser zero, e aí eu não consigo calcular a densidade, tá? Então esse é um problema recorrente na prática quando a gente trabalha com a distribuição normal multivariada. Por isso que muitas vezes a gente recorre ao método naive e considerar isso daqui independente, pois assim essa inversa ela é facilmente obtida, né? A inversa de uma matriz diagonal é um sobre a raiz quadrada dos valores da matriz original, tá? E nesse caso aqui, a inversa disso daqui vai ser uma matriz diagonal um sobre a raiz quadrada do. Desculpa, é só um sobre o valor, né? O do valor original. Então, a matriz diagonal aqui vai ser um sobre sigma ao quadrado, que é a variância de cada uma das componentes. E é até esse resultado que vocês vão usar para fazer aqui o exercício 2. O que é o exercício 2? Vocês vão considerar que essa matriz ela é uma matriz diagonal, ou seja, a covariância entre os componentes é zero, e aí vocês vão obter as distribuições marginais. Nossa. Então, o exercício é esse. Não precisa pegar um vetor aleatório grande, não. Pode ser um vetor de tamanho 3, de tamanho 4, tá? E considerem a matriz de covariâncias igual a zero e mostrem que isso daqui ocorre. Covariância zero, eu vou ter independência estocástica, tá? Então, esse é o segundo exercício que vocês vão me entregar, que eu vou deixar para próxima quinta, próxima quinta-feira. É um exercício bem simples, tá? Quinta-feira, dia 19. É bem facinho de se fazer. Tentem fazer pelo menos com 3 ou 4 variáveis, tá? Deixa eu abrir de novo a porta para os cachorros, senão. É por isso que para mim dar aula nesse horário é muito difícil. É cachorro latindo, brigando. Pelo menos hoje meus vizinhos estão calados. Bom, ah, eu achei aqui
umas funções e pacotes interessantes, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é esse pacote K, que tem uma função chamada Data Ellipse, onde você, com base nos dados, ele gera a estimativa de uma elipse para esses dados, tá? Eu vou colocar aqui uns dados. Ó, esse daqui é discreto. Deixa eu pegar o conjunto de dados que a gente estava trabalhando na última aula. No meu apareceu o mesmo problema, né, da função RCPP, tá? Ahn, nós estávamos trabalhando com um conjunto de dados de Galápagos, né? Então, vou pegar aqui a 3 e a área e elevação, tá bom? Variáveis contínuas, é a 3 e a 4. Então, esse daqui seria a distribuição dos nossos pontos, tá? Eles não têm uma relação linear, tem uma relação é, logarítmica aqui, tá? E aí, se a gente insistisse em usar uma distribuição elíptica nela, essa distribuição ficaria mais ou menos assim, que seria a distribuição normal, por exemplo, tá? Ela ficaria desse jeito. Uh, Vê que as elipses elas vão tentar reproduzir essa relação delas, que por mais que não seja linear, mas ela vai tentar reproduzir, tá? E eu gostei bastante dessa função, mas eu gostei mais. Não, ainda essa função, só que eu tiro os pontos usando aqui o plot.points igual a false, tá? E aí eu consigo só ver as elipses. Então isso daqui é interessante para a gente estudar os comportamentos da distribuição normal. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês uma com variância zero, covariância zero,
Vou fazer assim, peraí, só um instante. Vou colocar aqui uma variância, uma covariância fraca, uma covariância forte, positiva, e uma forte negativa. Então, a gente produz um gráfico desse tipo, ó. Aqui é quando elas não têm relação nenhuma. Então vocês veem que. Deixa eu só ajustar a perspectiva. Pronto, está melhor. É, vocês veem que quando elas têm uma relação, uma covariância zero, a, o comportamento delas é mais parecido com de círculos aqui, tá? A elipse está próxima de um círculo. Por isso que lá em AED a gente procurava, né? Aquele monte de ponto, quando eles estão parecendo um círculo, quer dizer que eles tinham uma covariância baixa, né? Uma correlação baixa. E aí, por isso que a gente procurava. Então, sempre que você olhar para um conjunto de dados, né, um plot, você procura assim, se eles estão com essas figuras, se elas têm essa elipse próxima de círculos, ou ela vira mesmo uma elipse. Aí, quando tem uma elipse assim, não muito aparente, né, ainda com um pouco de formato de um círculo, aí a gente vê que tem uma correlação baixa, tá? Mas quando elas já são elipses assim, onde eu esqueci o nome do. Os eixos, tá? Eu tenho aqui o eixo menor, que seria ah, daqui para cá, e o eixo maior, que seria esse. Ah, então, quando eu tenho um eixo menor, bem menor do que o eixo maior, então aí eu vou ter uma, uma correlação mais forte entre as variáveis, tá? Tanto positivamente, como nesse primeiro da esquerda, quanto esse segundo, que no caso vai ser uma relação negativa, tá? Então é isso que a gente tenta procurar nos nossos, nos nossos dados. Então, por exemplo,
Quando eu pego aqui data, elipse, deixa eu ver se ele faz. Não, ele só faz de um por um. Eu vou pedir aqui o pairs, então. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, o que a gente vai fazer é procurar aquelas elipses, tá? Por exemplo, aqui eu consigo ver aquela elipse bem, bem definida, né? E com com o eixo maior aqui de forma crescente, então elas duas têm uma relação linear positiva, tá? E bem forte. As outras aqui eu já não consigo imaginar uma elipse que pegue todos esses valores, então elas já vão ter um pouco de dificuldade de estimar essa distribuição dos dados, tá? Porque eles têm uma relação não linear. E, e assim a gente vai olhando. As que tem, que não parece nada com uma elipse, a gente diz que tem uma distribuição, não tem correlação nenhuma, certo? E quando tem um formato de elipse, a gente diz que já tem uma correlação. Bom, eu achei ainda essa função data ellipse, ela é legal para olhar duas variáveis, mas eu achei uma outra função muito legal, que é a plot core de correlação, onde ela faz a correlação de todas as variáveis de um conjunto de dados, tá? No caso aqui ele está usando o MT-Cars, eu vou usar a nossa, que é o Faraway Galápagos. Opa, deixa eu limpar isso aqui. E aí traz né, uma figura bem bonita, bem didática, onde você vê, ó, quanto mais azul escuro, maior é a relação, e quanto mais clarinho aqui, menor é a relação entre as variáveis. Então você consegue ver aqui, vou colocar esse de um lado e o plot do outro. Cadê o plot? O pairs de X. Eu tenho que abrir um new dev. Então pronto. Aqui, ó. Aquilo que a gente suspeitava aqui entre espécie e endêmica, né, de ter uma relação linear, então aqui ele está de fato mostrando que tem uma relação linear positiva, tá? As outras, ó, não era de fato uma relação linear, aqui é mais uma logarítmica, então aqui ele mostra que não tem. Na verdade, ele trocou aqui ó, a ordem das. Ele colocou ao contrário, né? Então, aqui, ó, que é espécie endêmica, tem uma correlação forte linear. Aqui, que era espécie e área,
que é essa daqui, ó, é uma relação quase linear, tá? Mas bem fraca, por conta desse ponto aqui que faz ela parecer ter uma relação logarítmica, e as outras não têm relação nenhuma, ou não pelo menos linear, né? E aí eu gostei bastante desse gráfico, até que ele é bonitinho para se colocar, né, em relatório. Com certeza deve ter outros melhores, mas eu achei esses dados essa função bem legal. Outra coisa interessante é a gente enxergar como é o comportamento probabilístico da normal multivariada. Eu estou usando aqui a função PESP, que é uma função bem famosa que faz esses gráficos em três dimensões, tá? Estou usando aqui a função DMVnorm, que calcula a distribuição, a densidade da distribuição normal multivariada, que ela ficou com uns picos parecendo uma montanha, ela não suavizou totalmente, que agora deu uma suavizada melhor. Então você consegue ver a região aqui de probabilidade, né, delas, de densidade. E você percebe o quê? Que a distribuição normal é multivariada, ela ainda herda as mesmas propriedades da distribuição normal univariada. Ela é elíptica, tá? Nesse caso aqui ela é elíptica, a bivariada. Ela é centrada na média, então a maior densidade aqui está na média. E a matriz de covariâncias dá o formato dessas elipses, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, quanto maior a variância, maior essa dispersão. Deixa eu mostrar para vocês, aumentando a variância. Aqui a variância está igual a 1, vou colocar uma variância vezes 100 aqui. Opa, ficou grande demais. Vezes 10. Pronto. Então, quando eu aumentei a variância, vocês viram que ah, o formato dela também foi aumentado, né? Virou uma elipse maior aqui, né? Então, ela, assim como ela herda as mesmas propriedades boas da distribuição normal univariada, ela também recebe as ruins, tá? Então, ela, ela não acomoda muito bem os outliers. Então, quando eu tenho outliers no meu conjunto de dados, eu tende a aumentar a variância, e aumentando a variância, ela não. Para aumentar, pegar esse outlier, por exemplo, um valor aqui, ela precisa aumentar muito a variância para re, receber esse outlier. Só que quando ela faz isso, ela dá uma probabilidade bem maior para pontos que têm baixa densidade, né? Então, cai naquele problema que a gente comentou do overfitting, né? De sobreestimação. O que mais? Ela não acomoda muito bem as questões de assimetria, tá? Mas fora isso, é uma distribuição muito boa de se trabalhar, muito.
É simples, porque os resultados para ela, por exemplo, de estimadores e tudo mais, é, eles têm forma analítica fechada, tá? Então, o estimador de máxima verossimilhança aqui, para Mi e para Sigma, tem sua fórmula fechada, então você consegue estimar isso daqui sem a necessidade de recursos computacionais, que nós vamos ver no curso de computacional. Portanto, não exige uma, um tempo de processamento grande, nem recurso computacional grande para se obter as estimativas. Fora que ela é muito simples de se trabalhar, ela conjuga com a gama e a gama inversa para formar a T, então a gente consegue criar aí modelos hierárquicos muito facilmente com ela. Mesmo aplicada em contextos onde ela não é indicada, quando tem simetria, outliers, mesmo assim ela consegue ainda produzir resultados muito bons, coisa que a gente vai ver em classificação. A gente vai ver que mesmo a gente aplicando em dados que não são normais, que são extremamente bagunçados, a gente ainda vai ter bons resultados usando a distribuição normal multivariada. E, e por isso, na prática, ela é uma função muito usada, tanto que muito do nosso curso a gente estuda as aplicações em distribuição normal, tá? Nós vemos outras sim, mas é claro que a distribuição normal é mais popular. É por isso que em muitos artigos e trabalhos técnicos ainda são usadas muitas modelagens usando a distribuição normal multivariada por conta da simplicidade dela e mesmo sendo simples, ela ainda produz bons resultados, tá? Então, eu encerro essa aula por aqui, a gente deu uma olhada, definiu a distribuição normal multivariada, vimos algumas propriedades dela, de como ela se comporta, e é basicamente essas características que nós procuramos quando fazemos uma análise exploratória de dados, onde, a partir dos resultados obtidos na análise exploratória, a gente pode julgar adequados à distribuição normal multivariada. Tá? E nas próximas aulas nós vamos ver como é que funciona a estimação dos parâmetros, que, como eu já comentei, tem fórmula fechada, é uma estimação bem simples, tá? E, e como ficaria um teste de hipótese, no caso, para a média, né, para o vetor de médias da distribuição normal multivariada. E também a gente vai ver algumas propriedades da matriz de covariâncias, tá? Já comentei aqui que ela é uma matriz simétrica, uma matriz positiva definida. A gente vai ver que essa matriz ela é sempre inversível, ela é possível fazer decomposição espectral nela e obter autovalores e autovetores, tá? Que são quantidades aí importantes para a gente analisar nossos dados, tá? Então, a aula de hoje fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.